Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bora dar continuidade aqui no nosso projetinho. Hoje eu dei uma adiantada aqui no cordão para não ficar muito cansativo para vocês e deixei uma partinha aqui para explicar o que eu fiz. As mesmas cores que nós trabalhamos aqui embaixo. Vamos lá, vou pegar a tinta de um lado só do pincel, tá? Ladinho limpinho, ladinho da tinta. O lado limpo eu vou passar no pratinho e vou pegar de volta, ó, para que ele entre bem na cerda do pincel, tá bom? Esse ladinho da tinta eu vou estar virando para dentro da minha mão, ó, ladinho da tinta para dentro da minha mão, tudo bem? Ai, Adriana, que saudade, que bom! Deu um tempinho nas encomendas aí para assistir? Hoje eu ia entrar mais cedo, mas chegou uma surpresa aqui para mim. Aí vocês sabem que eu sou chorona, né? Daí até eu voltar ao normal, atrasou. Ó, vou suavizar. Sempre vocês vão estar trabalhando de 2 em 2 ou no máximo 3. Aqui eu vou fazer 3. Mas se tiver muito calor o dia que vocês forem pintar, não trabalha muita coisa, tá? Ó, o areia de um lado só virado para cima. Ó. Aí eu venho de encontro aqui com telha e suavizo, ó. Então não pode fazer vários gomos, porque daí a gente não vai conseguir esse casamento aqui. Ele vai dar emenda, tá? Se vocês tiverem segurança, faz um gominho por vez. Ele vai ficar uma emenda bem aqui no meio. Tinta viradinha pra cima agora, pra dar o acabamentinho ali. Essa pontinha, esse pincel não cabe. Daqui a pouco eu volto com um pincel menorzinho pra tá fazendo isso. Agora eu vou pegar a cor rústico, bem pouquinho, ó, tá? Vocês vão estar usando aí tanto rústico como sépia. O que vocês usarem na parte de baixo, vocês vão estar trabalhando aqui em cima. Bem pouquinho, vou virar para dentro da minha mão, do mesmo jeito que eu fiz com telha. E vou fazendo a sombrinha. Ó. Tinta de um lado só do pincel, viradinha para cima, ó. A gente vai lá no biquinho. E vamos fazer a beiradinha bem lisinha agora, ó. Pra dar o acabamento. Ó, de um ladinho só, viradinho pra cima, bem uma sujeirinha. E com carinho a gente vai fazendo, ó. Aí eu peguei um pouquinho do amarelo limão, ó. Vou esfregar lá no pratinho. Cadê o pratinho, Maria, pra você mostrar? Ó. Vai esfregar lá no pratinho. Vamos por aqui pra mostrar, ó. É pouquinho, tem que tirar bem o excesso, tá? É importante, gente, essa quantia de tinta e tudo mais, viu? Não é à toa que eu mostro. Se você colocar pouco, ele não vai aparecer. Se você pôr muito, ele vai ficar grosseiro, vai roubar a beleza ali. A hora que você vier com o branco, vai ficar aquela pasta de tinta. Branco de um lado só viradinho pra cima. Ó. Vou lá e faço contorninho, ó. Vou lá no biquinho. Peguei mais um pouquinho do branco, ó, de um lado só viradinho pra cima, certo?
Limpei no meu paninho e suavizo, ó. Um pouquinho eu arrasto a partinha de cima, tá? Aí agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo limão, ó. Um pouquinho do branco, ó. Um pouquinho de cada, tá vendo? Aí eu vou juntar os dois, ó. Vou devolver no pratinho e vou pegar de volta. Ele vai ficar uma mescla dos dois, ó. E vou fazer a luz aqui. Virei a tinta para a esquerda, fiz o palitinho, ó. Ele tava sem luz ainda. Virei para dentro da minha mão. Virei para cima. Aí vou trabalhar uma aqui médio, que não vai ter essa parte aqui verde, tá? E vai ter todas as cores menos essa parte aqui verde. Vamos lá. Que é o mesmo dessa daqui, ó. Nós vamos trabalhar essa daqui agora. A gente sempre começa pelo violeta. Né? Faz de conta que a gente trabalhou aquela parte, daí a próxima parte é o violeta, não é mesmo? Então, é assim sempre, todas elas. Ou inicia o violeta ou inicia o berinjela. Lembrando que o berinjela eu fiz só em uma, duas, três, quatro aqui embaixo. Que é a que tá aqui por baixo, eu vou iluminar ela daqui a pouco para vocês verem, porque essa aqui eu tenho que deixar secar. Um pouquinho só, a gente já vai trabalhar nela. Berinjela puro, eu fiz nessas só. Ó, um pouquinho do lilás. Agora de sombra final, todas elas têm um pouquinho do berinjela. A gente já vai trabalhar daqui a pouco nas que já estão enxugando aqui. Mais um pouquinho. Mas não precisa deixar pro dia seguinte, é na mesma hora. Ela secou ao toque, a gente já termina. Porque como ela recebe muitas cores, ela não fica muita falha, tá? Ó, vou trabalhar já o púrpura, na parte que ficou claro, ó, violeta, o lilás, agora o púrpura. Ó, vou entrar um pouco lá no lilás, para não ficar dividido, né? Senão vai ficar toda rajada. Vou trabalhar o vinho. Sobre a área lá que eu trabalhei o violeta. Eu invado, tiro um pouco do lilás por conta do que eu falei para vocês. Eu não posso deixar muito lilás, mas vocês podem deixar ele mais evidente, que fica muito bonita na uva. Eu não posso porque é o gosto da cliente. Ó, essa aqui eu deixei bem forte o lilás para vocês verem como ela fica lindona, ó. Depois eu vou dar uma apagadinha no lilás para poder entregar para cliente, só para poder mostrar para vocês como ela fica. E como a maioria das pessoas que fazem, ou elas dão de presente, ou vende, não é mesmo? E a gente tem que fazer de acordo com a pessoa gosta, não é? Ó, já vou trabalhar nessa daqui um pouquinho da sombra no berinjela. Vou virar um pouquinho o celular para cá. E a gente sempre quer agradar a pessoa que vai receber, né? Um pouquinho do berinjela, ó. E vou passando muito de leve, ó. Então, sempre pergunto se tem alguma cor que gosta, não gosta, tem alguma cor que te agrada ou não. Então, já para fazer a vontade da pessoa. Aí eu já vou trabalhar um pouquinho da sombra nessa outra aqui também. Vou virar pra cá, a gente já volta nela pra fazer a luz.
Vou. Sempre trabalho mais na área que eu trabalhei ou berinjela da base ou violeta, tá? Então, o berinjela vai sempre nessas regiões. Aí, de vez em quando, eu jogo um pouquinho dele bagunçandinho, batendinho, ó. Ó, pra dar uma manchadinha. Ó, dou uma invadidinha, umas manchadinhas pra ela ficar mais naturalzinha. Pronto. Agora eu vou limpar no meu paninho, não lavei, tá? Só limpei. Enquanto elas enxugam um pouquinho, eu vou pegar o lilás. Vou subir um pouquinho aqui o celular. Essa daqui, ela já secou, tá? Já trabalhei o amarelo limão. Mesma coisa que eu ensinei pra vocês nas demais. Das demais, dos lados aqui, tá? É a mesma coisa dessas aqui. Essa, certo? Aí, essa parte de baixo aqui, eu preciso separar essas duas sombras aqui. Então, eu pego um pouco do lilás, de um lado só do pincel. Então, sempre que tem duas sombras, a gente tem que achar um jeito de fazer um contraste ali. E a gente usa essa nuance aveludada da uva para separar, tá? Então, o lilás aqui, ele entra, cai como uma luva, ó. Bem pouquinho, vou contornar e vou manchar para dentro. Eu não vou contornar assim, ó, tá? Passo um pouquinho lá no pratinho. Então, a função dele aqui é separar as duas sombras, né? Por que as duas sombras? A sombra que tá aqui no garrafão e a parte da uva que não recebe luz lá da esquerda, né? Ele pegou a luz aqui ele não conseguiu chegar, que a uva é redondinha. Peguei mais um pouquinho, ó, é bem pouquinho, ó. Quase não pega no dedo. Ó. Aí eu já venho um pouquinho do Carmim Baby, ó. Bem pouquinho. E vou fazer um pouquinho de luz aqui, ó. Jogo um pouquinho do que sobrou aqui. Aqui embaixo não vem, né? Porque ele não alcança. Vou fazer já nessa de cá a mesma coisa, ó. Onde eu já tinha trabalhado o lilás. Aí com o branco. Vou pegar um pouquinho do branco agora, bem pouquinho. E coloco esse pontinho de brilho aqui, ó. Pontinho de luz. Aqui ela tá por cima de tudo, então ela ganha luz. Aqui ela tá alcançando. Vou limpar no paninho. Pronto. Certo? Aí, eu gosto de lavar o pincel e deixar umas marcaçõezinhas nela, ó. Vou pegar o berinjela, vou esfregar lá no pratinho, tá? E venho, ó, dando uns apertõezinhos aqui onde eu fiz o lilás, ó. Aí ela dá uma quebrada nesse veneninho dela, nesse aveludado. Digamos que a gente tocou nela e tirou, né, esse pozinho que tem nela. A gente fala veneninho aqui no ateliê, né, mas não é um veneninho. É natural da uva, né? É uma película que ele tem. Opa! Ó. Tá? Eu usei o berinjela para fazer isso. Tá? Vamos voltar aqui para essas de baixo? Vou pegar lá o Carmim Baby, lá na partinha de cima. Venho bagunçandinho para dentro da uva. Lembrando que da Acrylex vocês vão estar usando o Lilás Bebê ou o Candy. Ó. Um pouquinho do lilás, esfrego lá no pratinho, é quase nada, tá? Opa, cadê o lilás? Ó, eu vou ficar pondo o dedo toda vez na tela, essa quantia que eu tô pegando, tá? Pra não atrapalhar aí a visão de vocês. Bem pouquinho aqui para separar as duas uvas.
E ao mesmo tempo faz esse veludinho bonitinho que ela tem, ó. Mais um pouquinho lá do lilás, não pegou? Ó. Aqui embaixo. Nossa, ó lá a professora outra vez fazendo o trabalho, a parte de cima. Ó, certo? Nada impede que vocês pintem a parte de cima, desde que vocês tomem o cuidado e o carinho na hora de pintar aqui, tá? Porque se vocês pintam aqui, vocês não podem invadir a uva, porque ela não vai conseguir cobrir a mancha, né? Mesma coisa, quando vocês forem pintar a toalha, vocês têm que tomar cuidado com a uva, tá? Se vocês quiserem ler, assistir todo o vídeo, fazer essa parte primeiro, é o indicado. Eu sempre acho que a gente tem que respeitar todos os espaços, por isso que eu não me preocupo tanto assim, tá? Por essa razão eu não me preocupo tanto. Vamos trabalhar essa daqui, uma comunzinha, começando pelo violeta. Ó, vamos lá. Vamos lá. Violeta. Essa daqui é essa, tá? Ó, essa daqui. Eu comecei por aqui no violeta, fui levando o lilás, terminei no púrpura e voltei no vinho. Mesma coisa que eu vou fazer aqui. Lilás, no campo que eu já quero que receba luz, que vem lá da esquerda. Essa parte ela pega em cheio, ó, certo? Então eu escolhi esse campo já para o lilás, porque eu vou clarear ele com o Carmim Baby depois. Então ele já é pensado, né, para receber a luz. Aí eu já venho com o púrpura. Pouquinha tinta, mãozinha leve, devagarzinho. Ai, eu não tenho a mão leve, coisa nenhuma. Gente, tudo é treino. Pintura é treino. É pegar a técnica, pôr em prática, vai pegando um paninho, vai treinando, vai vendo o que a professora tá mostrando, vai fazendo. Pintura é técnica, não adianta. Tem gente que fala lá, ah, não, pintura é dom, ela pinta assim porque é dom. Não é verdade. Eu já dou aula faz muitos anos. Eu já tive alunas aqui de não conseguir preencher uma folhinha. Sabe o que é não conseguir preencher o espaço? E hoje faz trabalhos maravilhosos. Eu fazia pontilhado para essa aluna conseguir trabalhar. A Eunice da turma dela aí, ela conhece, sabe quem é, né, Eunice? Eu fazia o trabalho pontilhado para ela, gente. Ela é a dona do cavalo que estava lá no grupo. Então, essa é a prova que pintura é treino, vontade e carinho. Não adianta só gostar e ter paciência, não é verdade? Você vai fazer lá um tricô lá com agulha número 2,5, 3. Você tem que ter paciência. Vinho. Aqui ele ficou marcadinho meu violeta. Vou entrar com o vinho, passando firme para ele não ficar. Vou invadir um pouco o lilás
por conta do que eu falei da cor, né? Vocês não precisam estar invadindo esse lilás. Já vou trabalhar um pouquinho do berinjela. Para quebrar o tom do lilás, porque o meu trabalho não pode ficar muito aparente. Ó, tô passando aqui entre meio, porque eu vi falha em branco. Vou limpar no meu paninho. Agora eu venho com a pré-luz aqui no Carmim Baby, ó. Lembrando que eu tô com o pincel número 2, aparadinho, corto bem pouquinho da pontinha dele. Tô batendo em volta, agora eu vou bagunçar. O meio aqui eu não vou mexer, eu vou nas pontas dele, levando pra uva, ó. Vou nesse vermelho aqui pra dar um brilho, ó. Ele vai dar um rosado no vermelho. Ó. E vou dar uma divididinha aqui no de cima. Essa daqui tá sobre essa, então ela ganha uma leve luz. Mas quando eu faço contorno, gente, olha, é um grão. Dá pra ver? Pronto, tá? Vamos deixar ela dormir um pouquinho? Vamos dar acabamento nessa daqui? Vou limpar meu pincel no paninho. Volto novamente com o Carmim Baby. Ó, bem aqui na pontinha. Eu já vou fazer duas ao mesmo tempo. Aqui que ela tá evidente. Vou limpar, tirei a tinta do meu pincel, vou trabalhar em volta, ó. O que sobrou, eu vou nos pontos que eu já havia clareado. Pego um pouquinho do lilás, bem pouquinho, tirei o excesso lá no pratinho. Mais um pouquinho. Pronto. Agora um pouquinho do branco. No cantinho do pincel, é igual fazer a gota que eu ensinei, ó. É meio cantinho. Vou lá no ponto que eu marquei, ó. E vou batendo em volta, ó. Agora eu viro o outro lado que tá limpo e vou batendo em volta. Ó. A parte limpa agora, vou batendo em volta. Pronto. Limpo no meu paninho, vou pegar um pouquinho do berinjela e vou dar aquelas batidinhas que eu falei, para dar aquelas marcaçõezinhas, ó. Tá? Deixem secar para dar essas batidinhas, tá? Eu já vou adiantar aqui, ó, porque daí eu já já encerro aqui essa peça para vocês, ó. Vou deixar essa daqui enxugar um pouquinho, enquanto isso eu vou falar um pouquinho sobre a de baixo aqui, que precisa iluminar. Ó. Essa daqui, eu trabalhei o berinjela junto ao mesmo tempo o violeta, igual nós fizemos essa última agora. Eu trabalhei essa última, o violeta e o vinho, né? Esse daqui eu trabalhei o berinjela, o violeta e o vinho. Aí vinho vermelho, lilás, tudo igualzinho. Essa daqui é a mesma que eu acabei de ensinar lá em cima, tá? Eu deixei secar um pouco para vocês verem que ela fica esbranquiçado, tá vendo? Só para isso que eu deixei secar. Aí vocês vão pegar um pouquinho do berinjela, ó, vou tirar o excesso lá no pratinho, vou vir só com uma sujeirinha. Ó, o interesse aqui é mostrar apenas o retoque, tá? Ó. Todas elas precisam desse retoque. Vocês precisam vir na sombra fazendo essa marcação, tá? Eu uso só o berinjela para fazer isso.
vem um pouquinho do vermelho quando ele tiver fosco. Se ele não tiver, não precisa retocar. Geralmente é só a berinjela. Ó. Mas caso de vocês esteja, ó, bem pouquinho do vermelho, que é o púrpura, né? Ó. Vou lavar meu pincel. Vou pegar bem pouquinho do amarelo limão, na metadinha, ó, bem pouquinho, e vou dando uma batidinha lá no lugar do pistache, ó. Ó. Pronto. Vou lavar meu pincel novamente para tirar o limão. Vou pegar um pouquinho do lilás, esfrego, ó, tiro o excesso, ó. E venho bagunçando, ó. Bem pouco, tá? Ó. Um pouquinho do Carmim Baby. Aqui, onde vem o branco daqui a pouco. Pronto. E já vem um tico de branco, ó. Aí, certo? Muito pouquinho que sobrou, ó. Ó. Eu venho e passo aqui, ó. Tudo bem? Já dá pra voltar nessa de cima aqui. Essa aqui ficou pronta. Só posso mostrar o galinho com o tecido pronto, tá? Vamos lá. Volto aqui um pouquinho do amarelo limão de novo, ó. Um dos motivos de voltar o amarelo limão é para tirar as falhas, tá? Pouquíssimo. Vai cobrindo todos esses pontinhos em branco. Tomem cuidado, não coloca muito amarelo limão que vai fosquear aí a peça de vocês. Um pouquinho do branco. Pronto. Vou lavar meu pincel. Vou pegar um pouquinho do berinjela, porque eu baguncei ali em cima na hora que eu tava preenchendo. Então, vou passar lá no pratinho e vou tirar aqui, ó. Vou voltar no Carmim Baby só pra fazer a luz dessa daqui. Ó. Bagunço, indo nas regiões que já estavam mais claras. Observem que não é feito contorno, tinta de um lado só e forçar muito a luz. Tá? Assim ela fica mais naturalzinha. Pega um pouquinho do branco no cantinho do pincel, ó, um grãozinho de nada. E vou bater aqui em direção à luz, ó. Vamos nessa daqui agora. Vou pegar e vou dar aquela sujadinha. Como ela é bem mais escura, é necessário o retoque. Nessas de cima que a gente mesclou, as primeiras que nós fizemos, que nós mesclamos mais o vermelho, é muito pouco que vocês precisam retocar a falha, tá? Vou voltar um pouquinho no púrpura. Carmim Baby, esfrego no pratinho. A luz dele tá bem aqui em cima. Como a gente vem com o resíduo do pincel, ele não fica muito claro, tá? A ideia já é essa mesma. Ele vai percorrendo os espaços mais claros.
Um pouquinho do lilás, esfrego no pratinho e faço um brilhinho aqui embaixo, ó. Bem levinho, gente. Como diz o ditado, vai relandinho, tá? Aí quase nada de branco lá em cima, ó. Nem pegou, Maria. Ó. Certo? Como nós vamos trabalhar a toalha, eu vou deixar sem zoom, porque eu acho que ajuda mais. Essa fendinha aqui, eu vou trabalhar uma sujeirinha de nada do azul, ó, bem pouquinho. Não quero que hidrate muito ele para poder fazer a sombra. Ó, uma sujeirinha de azul. E já venho um pouquinho do branco, ó, da misturinha branca. Aí eu já venho uma sujeirinha de cinza chumbo. Aqui dentro do buraquinho, ó. Vou tirar o excesso. Ó, não mostrei aqui a quantia que eu tava tirando. E já vou fazer uma sujeirinha de nada de azul petróleo. Ó. Vou limpar tudo aqui no meu paninho. Pronto. O buiequinho tá feito. Aí eu venho aqui já um pouquinho de nada do azul, diluidinho, bem pouquinho. Só para dar uma aquareladinha aqui. Esse pincel que eu tô usando é o número 2 da 421. Ó, alongo a ponta, tá? Aqui eu não vou mudar a câmera porque eu parei nesse instante aqui mesmo. Esfreguei lá no pratinho, ó. Esfreguei lá no pratinho. Cadê o pratinho? Aqui. Cinza chumbo. Pego quase nada do azul petróleo, ó. Quase nada. Vou saindo, ó, pra ele sair do meu pincel. E venho bem pouquinho. Ele é só para dar uma leve lembrança que é azul. Ó. Certo? Recortes pequenos feito. Bora trocar de pincel. Eu vou estar usando um número 8 da 454 da Condor, tá? Paradinho. E um número 10 da 151 da Tigre. Por enquanto eu tô com o número 10 da 151 da Tigre. Ó, vamos lá, misturinha, eu vou voltar o zoom agora, senão eu escondo. Ó, agora aqui eu venho misturinha branca, ó. Esse campo é o que tem maior índice de luz, por isso que ele tá ganhando misturinha branca. Gente, por que eu vim e fiz o recorte primeiro? Para vocês não terem dificuldade na hora de trabalhar, tá? Já vou trabalhar o azul, tirar o excesso aqui. Ó. Misturinha branca. E vamos. Vou seguir no formato desse recortezinho que nós fizemos, tá bem? A ponta eu esfrego bem, que eu não quero que ele apareça.
Já venho pro azul, a mistura do nosso azul. Toma cuidado com a nossa uva. Aqui eu posso fazer movimento circular, porque é um campo todo preenchido com esse azul, tá? Aqui a nossa luz vem lá da esquerda. Então, essa parte aqui é clara, ó. Então, eu vou vir com uma sujeirinha nada do azul e já vem o branco, ó. Já preciso agora do pincel número 8. Vou sujar um pouquinho ele no azul aqui. Esse daí já é o da Condor, tá? 454. E venho com cinza chumbo. Bem baixinho aqui da nossa uva, ó. Pode estar usando um pincelzinho menor se vocês quiserem. Eu gosto dele porque ele é bem quadradinho a ponta, ó. Então ele pega as quininhas. Venho com cinza chumbo bem atrás dessa uva aqui de baixo. Que é os pontos mais fortes a nossa sombra, ó. Vou diluir um pouquinho essa parte da frente aqui, que tá pegando luz lá da esquerda, no azulzinho, na nossa mistura. Essa parte eu já posso deixar para continuar daqui a pouco. Preciso trabalhar o azul petróleo. Vou lá, pouquinho, esfrego no pratinho da mesma forma, ó. Peguei mais um pouquinho, porque esse aqui já tá seco. Ó. Trabalho bem baixo aqui da nossa uva. Já venho aqui no cinza chumbo. Voltei um pouquinho lá em cima para poder alongar aqui. Vou pôr uma corzinha lá em cima, que aqui ele já tá entrando como cor no tecido, tá? Pra ele não ficar tão desbotado esse lado. Venho com um pincel maior para suavizar, que ele tem mais força. Aqui ele tem uma leve relevinho que nós fizemos ali, então eu joguei uma sujeirinha que tinha no pincel para dar um relevo. Ó. Aqui eu vou deixar marcadinha essa sombra embaixo da uva, tá? Ele já fica ali a sombrinha projetada. Vou trabalhar aqui embaixo da uva com azulzinho. Aqui o tecido deu uma enrugadinha, porque ele tá levantado, né? Então ele deu uma levantadinha. Um pouquinho peguei no cantinho, ó, um pouquinho do cinza chumbo e tirei excesso lá no pratinho. E puxei aqui na quina dela. Volto lá no azul clarinho, aqui dentro da dobra, ó. Meu pincel tá sujo de cinza chumbo, então ele já está ficando levemente acinzentado, tá? Que é a cor mesmo desse tecido.
Vocês sabem que eu sempre gosto de dar um toquinho meio acinzentado ou envelhecido na peça, né? Misturinha branca. Misturinha branca tô usando, tá? Venho bem firme aqui em direção à uva, fazendo aqui um enrugado no nosso tecido, tá? Puxando no formato da bordinha. Tá na ponta do pincel, vou fazer a borda. Vou pegar um pouquinho desse azul clarinho de um lado só do pincel, virado para a esquerda, e vou pôr cor na borda do meu tecido. Pegar uma sujeirinha do cinza chumbo. Mais um pouquinho de cinza chumbo. E aqui ele tem aquele relevinho, olha lá, ó. Tá? Virei a tinta para dentro da minha mão e vou fazer mais um relevo do tecido aqui. Olha como ele nasce bem legal, ó. Tá? Vamos lá, continuo no azulzinho. Vou pegar um pouquinho do branco, vou passar dos dois lados lá no pratinho, ó. Vou passar aqui para dar uma quebrada nessa marcação. Para deixar para iluminar depois, tá? E sigo com o meu azul. Lembrando, é uma tinta levemente diluída, portanto, ela fica muito fácil trabalhar. Aqui eu deixei um relevinho para dar um movimento no tecido, né? Para não ficar tudo reto. Misturinha branca. Mais um pouquinho de misturinha branca. A tinta tá virada para baixo, para a quina da mesa, ao ladinho da tinta virada para baixo. Essa parte a gente vai deixar mais evidente depois de seco a luz, tá? Aí, vamos lá no azul. A senhora gostou, dona Águida? Dona Águida, eu sou apaixonada por azul. Vocês sabem que eu gosto de vermelho, né? Mas se vocês forem notar, tudo que eu faço vai azul. Eu gosto muito de pintar coisas vermelhas. Gosto de pintar coisas vermelhas, mas eu amo azul. Vou pegar um pouco de cinza chumbo. Gente, tô sentindo falta da dona Rosângela, né? Acho que eu fiz muito cedo a aulinha. Sinto falta de todos, né? Mas ela sempre tá assistindo. Ó, cinza chumbo.
Vou pegar agora bem pouquinho do azul petróleo, vou esfregar lá no pratinho e vou dar um leve contraste lá onde a gente já trabalhou, ó. Observem que eu vou passar, vou largar, depois eu volto a socorrer ele, ó. Como nós temos essa misturinha... Opa, tô batendo no microfone. Ó, como a gente tá usando de base aqui uma tinta levemente diluída, não seca na hora, tá? Vou agora limpar meu pincel completamente no paninho, ó. Vamos lá. Agora eu volto suavizando, ó, onde eu depositei e larguei. Eu espero sempre dar uma enxugadinha para usar o azul, tá? Porque tem a misturinha, tem o azulzinho diluído, tem o cinza e mais o azul petróleo vira uma pasta. Então você sempre espera um pouquinho e depois vocês voltam correndo lá, tá? Aqui ele tem uma cavidadezinha do tecido, ó, vai e volta. E vamos lá. Misturinha branca. Como que você sabe onde vai cada tinta? Antes de trabalhar, antes de iniciar a aula, eu sento, eu estudo toda a peça para ver qual tá por cima de qual, apesar de que fui eu que desenhei. Esse trabalho aqui, ele é 100% desenhado à mão. Por que eu tô falando que 100% desenhado à mão? Às vezes eu tiro um jarro, alguma coisa da internet, transfiro e faço questão dos componentes. Por exemplo, uma taça. A gente não vai conseguir desenhar uma taça à mão. Um lado vai ficar defendendo o outro. Aí eu preciso tirar ele da internet, não é mesmo? Aí eu tiro e transfiro o risco. Esse aqui foi 100% da minha mão. A orquídea, eu imprimi uma foto pequenininha que eu mostrei no início do... Eu acho que deve estar, inclusive, aqui. Não tá. Ah, tá aqui, ó. A orquídea eu imprimi ela pequenininha e transferi o risco à mão, né? Então, um pouco da peça eu já tenho noção do que eu vou fazer, aonde eu vou fazer, né? Então, eu já tenho noção do que eu quero. Aí, quando a gente pega esses outros utensílios domésticos, tipo taça e tudo mais, a gente precisa seguir, né? Precisa seguir ali o formato, senão ele entorta e tudo mais. Esse aqui inteiro, o garrafão, o gargalo, toda a parte, todo ele foi feito na mão. Ó, vou passar um pouquinho desse azul. Cinza chumbo. Depois eu vou estar mostrando para vocês os outros que estão desenhados aqui. Tem fruta vermelha, tem abacaxi, tem... Eu esqueço o nome daquela romã. Tem muita coisa aqui desenhada, mas não vou começar esse ano ainda, eu acho. Ver se eu vou dar conta das minhas coisas, daí quem sabe. Mas tem muita coisa linda. E tudo acompanhado de orquídea. É a sequência desse projeto online, todo feito em orquídea. Todos eles têm. Ao todo vão sair 8 orquídeas. Eu tenho um livro que eu ganhei de uma aluna de orquídea. Eu tô falando, tô trabalhando cinza chumbo, tá? Eu ganhei um livro da nossa aluna, inclusive ela faz aula aí, ela tá aí, ela era minha aluna presencial, agora é online, né? A Celina. Ganhei, eu acho que tem uns 3 anos esse livro. E eu tô fazendo as orquídeas de lá. Essa daqui, eu tirei o xerox e eu achei ela no livro e procurei na internet. Aí eu tirei o xerox. Aí, vou trabalhar agora um pouquinho do azul petróleo.
Essa combinação do cinza com azul petróleo, ela cai muito bem. Até se vocês forem fazer uma fraldinha, uma roupinha de menino numa fralda, vocês podem estar usando essa combinação que eu estou fazendo aqui. Opa, sai daqui, amor. Vai. Você vai morrer. Só que mais clarinho azul petróleo. Pronto. Foi? Eu faço muito em roupinha de marinheiro. Aí. Um pouquinho da misturinha branca aqui na frente da uva. Pronto. Vou virar um pouquinho o celular pra cá. Vamos lá. Vou descer aqui um pouquinho. Vou trabalhar o azul tudo aqui na bordinha dela. Esse risquinho é em pé, tem que trocar de pincel, Maria. Deixa eu tirar a capinha aqui. Ó. Passar dos dois lados lá e vou fazer esse risquinho do meio, ó. Que é a dobrinha da costura. É tinta na ponta do pincel, ó. Vocês pegam o pincel em pezinho. Opa! Ó, vocês vão passar dos dois lados, ó. Tá? Pra conseguir fazer o traço. Ó, daí vocês fazem um traço. Fica uma fenda, certo? Então, não vai puxar pra nenhum lado. Ele fica em pé. E vamos preenchendo esse lado. Esse lado aqui eu tô preenchendo pra parar ele um pouco, enquanto eu trabalho o outro lado, que eu preciso que ele enxugue um pouco pra aceitar o cinza chumbo, tá? Agora vamos lá. Com o pincel maior, eu vou continuar aqui. O azulzinho. Aqui eu não preciso me preocupar com o galho, tá? Ó. Vocês vão ouvir meu cachorro chorando, é que a Lu chegou do trabalho agora e ele tá muito feliz. Ó. Misturinha branca, tá? Observem que eu parei o azul aqui, fui fazer outra coisa. Quando eu voltei no azul para daí continuar o branco, senão dá emenda, tá? Sempre é muito importante lembrar isso. Ó, a minha misturinha branca eu coloquei um pouquinho da aquarela silk, misturei levemente por cima para ela não secar. Porque geralmente seca muito rápido, né? Azul clarinho. Esse é o hortênsia, tá? Eu sempre gosto de voltar a tirar alguma marca que tenha ficado. Gente, daí na hora de preencher, se vocês fizerem como eu fiz, toma bastante cuidado com a uva, que olha, pinta de boa, não tem erro, é só ter carinho, não vai errar. De qualquer forma, vocês têm que ter cuidado. Como que vocês vão deixar a peça, a toalha, sujar a uva? Não pode. Então, de qualquer jeito, cada um tem que ter seu espaço. A não ser que seja um rosto humano, por exemplo. O cabelo tem que vir depois. Ao meu ponto de vista, tem pessoas que pintam antes. Eu acho que ele tem que ser antes. Porque alguns fios vai sobre o rosto, né?
Mas eu já vi artistas maravilhosos aí pintando depois e dominou. Eu não consigo. Agora eu venho próximo dessa fenda com o pincel bem em pé, com a misturinha branca, ó, afinando ela, ó. Vou trocar de pincel. Volto aqui no meu número 8, aparadinho, ó. E vou deixar um pouquinho preenchida essa bordinha, ó. Só um pouquinho dela. Ó, a tinta tá virada pra mim agora, eu vou fazer essa quininha. Mais um pouquinho do branco. Virei agora a tinta lá pra uva, agora tá de um lado só a tinta, tá? Vou voltar aqui para deixar mais vivo esse branco, porque ele tá vindo a luz lá da esquerda. Vou trabalhar um pouquinho do azul clarinho aqui próximo da uva, mas eu não vou encostar nela. Agora eu pego o cinza chumbo e vou lá perto da uva, embaixo dela. Tá ficando escuro aqui porque ele tá vindo lá da esquerda, então esse campo aqui ele pega a sombra. Se vocês quiserem um pincel pequenininho para preencher esse espaço aqui agora, podem fazer, tá? Pincel completamente em pé, quanto mais em pé o pincel ficar, mais ele vai obedecer vocês. Tira toda a marca aqui, tá? Não tem problema nenhum fazer movimento circular nessa parte. Um pouquinho do azul para ajudar. Volto no meu pincel número 10, da 151, azul clarinho. Misturinha branca. Cinza chumbo puro nesse canto de cá. Bem rente aqui da orquídea. Deixa eu pegar um pincel pequenininho para me fazer essa quininha aqui. Esse é o número 4 da 421, tá? Venho rente aqui
cinza chumbo na ponta do pincel, pincel em pé. Agora eu vou pegar o cinza chumbo atrás da uva aqui. Vou dar preferência para o pincel vermelho, para ele não arrastar o azul, que eu quero que aqui fique mais escurinho. Deixo eles aqui um pouquinho. E venho com o meu azul petróleo. Azul petróleo. E vou trabalhar um pouquinho. Opa! Primeiro cinza chumbo, Maria. Enxergou o relógio lá, tá com medo de acabar a bateria. Ó, bem pouquinho. Primeiro cinza chumbo, tá? Aqui no meio também. Bem em pé, que vocês conseguem fazer com precisão, tá? Nunca pegue exagero de tinta, assim vocês vão ter controle. Mas o que vai dar os traços bonito aqui vai ser o corte do branco. Vou evidenciar aqui o voluminho. Agora sim o azul petróleo, Maria. Observe que eu pincelo todos os lugares que eu quero. Ó, depois eu volto suavizando porque é campo pequeno e a nossa base, ela tem a misturinha neutra, né? Tem um pouco de aquarela silk, que é o nosso azul clarinho. Agora eu volto limpando as marcas. Mais um pouquinho do azul petróleo aqui no cantinho. Vamos lá. Depois a gente precisa acentuar a luz aqui do cantinho da orquídea. Ô Maria, você não tá mostrando? Quando eu pego azul petróleo, olhem aqui como que eu faço, ó. Quase não fica tinta no pratinho, tá? Porque senão ele vai roubar toda a beleza aqui da peça. Ele é só para dar um toque de profundidade na peça. E mesmo assim a gente vai passando de levinho, como diz o ditado, vai relandinho. Olha, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Tá? Depois a luz precisa estar seco o trabalho, porque ele vai aparecer uma falha ou outra na sombra,
daí a gente vai deixar para retocar, né?